Ative o sininho para mais vídeos. Existe um som que você nunca espera ouvir em um necrotério. Não é o zumbido dos sistemas de refrigeração, nem o eco dos seus passos nos corredores vazios. O som que me assombra até hoje é o de unhas raspando no metal. E ele vinha de dentro de uma das gavetas trancadas. Meu nome é Sofia, e aos 28 anos, eu já conhecia o silêncio de São Paulo como poucos. Não o barulho constante das avenidas lá fora, mas o silêncio denso e filtrado que se instalava dentro do necrotério do hospital onde eu trabalhava, todas as madrugadas. Era um silêncio frio, metálico, que pesava no ar como o cheiro de desinfetante e o zumbido constante dos sistemas de refrigeração. Para mim, esse silêncio era meu parceiro de trabalho. Uma rotina metódica e previsível que me mantinha ancorada. Eu era técnica de necrotério há 3 anos, uma pessoa prática, cética, que lidava com fatos e biologia, não com fantasmas ou assombrações. Minhas noites eram uma sequência de movimentos repetidos. Começava limpando a mesa de autópsia, garantindo a esterilidade. O som suave da flanela no aço polido era um conforto. Depois, a ronda. Checar termostatos, painéis de energia e, o mais importante, o lacre de cada gaveta. Eu conhecia cada compartimento daquele lugar, cada som dos canos, cada sombra criada pela luz fluorescente. Meu trabalho exigia precisão. Naquela noite, tudo começou como sempre. Chequei o registro. Um homem e uma mulher idosa, Lúcia Ferraz, vítima de acidente de carro. Fiz os registros, organizei as fichas. A noite prometia ser mais uma jornada tranquila. Mas não foi. Durante minha ronda, no corredor leste, notei a gaveta 24B. Ela estava ligeiramente entreaberta, 1 milímetro que quebrava a vedação perfeita. Minha testa franziu. Eu tinha certeza absoluta de ter fechado todas as gavetas perfeitamente. A gaveta 24B era a de Lúcia Ferraz. Me aproximei, o som dos meus tênis amortecendo no piso liso. Peguei a alça e empurrei a gaveta de volta. O metal gelado contra o metal do interior fez um som oco. O clique do lacre foi audível. Deve ter sido um problema de pressão, murmurei para mim mesma. Uma explicação lógica, científica, uma anotação mental para verificar o sistema de vedação amanhã. A lógica era minha melhor amiga. O resto da ronda foi normal. Sentei na minha sala, bebi café e observei os monitores das câmeras. O prédio acima estava escuro e vazio. Lá fora, os carros de São Paulo pareciam pequenos pontos de luz, indiferentes ao meu mundo isolado. Às 2h45, na segunda ronda, senti que o ar estava mais pesado. O silêncio, antes um conforto, agora tinha uma textura. Cheguei ao corredor leste e vi a 24B. De novo, aberta. Mais do que antes, talvez uns 2 centímetros. Um frio intenso emanava dela. Um frio diferente da refrigeração, que me fez arrepiar até a alma. Não é possível, sussurrei. Minha voz alta demais no silêncio. Puxei a gaveta um pouco, conferi o lacre. Perfeito. Impoluto. Fechei-a com mais força, sentindo o vácuo se formando. Me afastei. Uma leve taquicardia começando. Minha lógica estava vacilando. Foi então que o senti. Um cheiro. Não odores de hospital, mas um perfume floral, doce e forte. Lírios frescos. Andei pelo corredor, cheirando. Não havia flores ali. O cheiro parecia emanar da gaveta 24B, forte e persistente. Meu estômago se revirou. Meu cérebro, acostumado a respostas, não tinha uma para aquilo. Às 4h, o silêncio foi quebrado por um novo som. Eu estava na minha sala, preenchendo um relatório, quando ouvi um raspar suave, vindo do monitor de áudio do corredor. Aumentei o volume. O som era intermitente, um arranhar leve, metálico, mas irregular, como se algo estivesse sendo raspado contra uma superfície fria. Vindo de dentro. Peguei minha lanterna. Andei devagar. O som aumentou ao me aproximar do corredor leste. Meu coração batia forte. Parei em frente à gaveta 24B. Estava fechada.
O som vinha de dentro. Eu engoli em seco. A lógica gritava: é impossível. O corpo está lá, trancado. Não há como. Mas meu corpo estava paralisado pelo medo. Uma parte primitiva de mim, que eu não sabia que existia, estava em pânico. Com a mão trêmula, chequei o registro de Lúcia Ferraz. 78 anos. Acidente de carro. Nenhuma família. Prontuário frio e vazio. Mas a mulher lá dentro não estava vazia. Enquanto eu lia, o arranhar se tornou mais insistente, mais desesperado. Não era um som mecânico. Era orgânico. Me virei e encarei a gaveta. Minha mente estava em uma batalha feroz contra meus sentidos. O que eu ouvia não podia ser real. O que eu sentia não podia ser real. O som parou abruptamente. O silêncio voltou, mas agora estava cheio de uma expectativa aterrorizante. O ar parecia mais pesado, mais frio do que nunca. Desliguei a lanterna e fiquei na escuridão por um momento, a respiração presa na garganta. Eu estava sozinha com o silêncio, a frieza e o que quer que estivesse dentro daquela gaveta. O medo se materializava no ambiente. Eu sabia que minha rotina nunca mais seria a mesma e que a ciência não tinha uma resposta. Foi então que meus olhos, já acostumados à penumbra, captaram um brilho fraco no chão, bem em frente à gaveta 24B. Um brilho que não deveria estar ali. Me abaixei lentamente, estendendo a mão trêmula. Era um medalhão, antigo, de metal prateado escurecido, com desenhos gastos. Estava ali, jogado no concreto polido, frio ao toque. Como ele foi parar ali? Ninguém havia entrado. Abri o medalhão. Dentro, uma fotografia desbotada. Uma mulher sorrindo, os olhos velhos, mas familiarmente vivos. Eram os olhos de Lúcia Ferraz, mas de uma Lúcia que não estava morta. Uma pontada de algo que eu não sabia descrever me atingiu. Uma mistura de tristeza e pavor. Coloquei o medalhão no bolso do meu jaleco. Meu lado lógico dizia para entregá-lo. Mas uma força estranha, uma curiosidade mórbida, me impedia. Eu o sentia pesar, pulsando de forma quase imperceptível. A parte 1 termina comigo segurando o medalhão, a certeza arrepiante de que não estava mais sozinha, e que o terror estava apenas começando. Um terror que desafiava tudo o que eu, Sofia, acreditava ser real. O medalhão em meu bolso pesava mais do que seu metal. Ele carregava o peso da incerteza, da minha lógica desfeita e de um medo que eu jamais havia sentido. Eu era Sofia, uma zeladora noturna de 28 anos, em São Paulo, e meu turno, que antes era uma rotina de conforto, havia se transformado em uma jornada de terror silencioso. O cheiro de lírios agora parecia me seguir, impregnado nas minhas roupas, na minha pele e nos meus próprios pensamentos. Dormir era um luxo que eu mal conseguia me dar, com cada sombra no apartamento e cada estalo da madeira me fazendo saltar. Na noite seguinte, o ar no necrotério parecia mais denso, mais carregado. Meus olhos iam direto para a gaveta 24B, uma atração macabra. Ela estava fechada, mas eu sabia que Lúcia Ferraz não estava descansando ali. Ela estava me observando. A sensação era quase tátil, um olhar gélido perfurando-me de algum lugar invisível, vindo daquele bloco de aço. Os arranhões voltaram, mas agora eram diferentes. Não tão violentos quanto eu havia imaginado antes de entender, mas mais persistentes. Um raspar contínuo e melancólico. Um som sutil que parecia arrastar algo pesado no metal, como se Lúcia estivesse se movendo lá dentro. O som vinha da gaveta, mas às vezes eu o ouvia ecoar pelos corredores, mesmo quando eu estava em outra sessão, longe dela. Minha mente começou a jogar jogos comigo. Eu via vultos no canto do olho, sombras que se moviam rápido demais para serem reais, desaparecendo quando eu olhava diretamente. Nas telas dos monitores de segurança, jurei ver um borrão escuro passando por um corredor vazio, mas ao rebobinar, não havia nada. Era como se a presença soubesse se esconder, brincando com a minha percepção. A sensação de não estar sozinha se tornou sufocante. Eu sentia pontos de frio extremo que não tinham explicação, como se alguém abrisse uma porta de freezer invisível ao meu lado.
O cheiro de lírios agora era forte, quase nauseante, e parecia me cercar por completo. Eu comecei a falar sozinha, sussurrando sobre as tarefas, as próximas limpezas, qualquer coisa para encher o silêncio e me ancorar na realidade. Mas a cada sussurro, parecia que outro sussurro respondia. Um som inaudível que apenas me deixava mais perturbada. O medalhão no meu bolso parecia pulsar. Eu o pegava, e ele estava estranhamente gelado. Algumas vezes, parecia vibrar levemente, um ritmo que me deixava ainda mais nervosa. Eu sabia que ele era um elo, uma peça de Lúcia Ferraz que eu havia tomado. E ela queria de volta, ou queria algo através dele. Minhas rondas se tornaram uma tortura. Cada passo pelo corredor leste era um desafio à minha coragem. Eu sentia uma corrente de ar gelada passando por mim, como se algo invisível tivesse acabado de me atravessar. Minha respiração ficava presa. Meus próprios batimentos cardíacos soavam altos demais no silêncio do necrotério. Foi durante uma dessas madrugadas infernais, por volta das 3 da manhã, que o interfone tocou. Meu coração deu um salto tão violento que achei que fosse sair pela boca. Olhei para a tela. Era o número do necrotério. Aquele que ninguém deveria usar. Minhas mãos tremeram ao alcançar o telefone. Sim? Quem é? Minha voz saiu rouca. Do outro lado, a estática era alta. Mas por trás dela, eu ouvi. Não uma frase clara, mas um sussurro distorcido, quase um lamento, que parecia ser a voz de uma mulher. As palavras eram ininteligíveis, mas o tom era de súplica, de desespero. E por um segundo, jurei ouvir um som que se assemelhava ao meu nome. Apenas um som. Como um Sofia. Mas tão rápido, tão fraco, que eu me questionei. Soltei o interfone que bateu no balcão. Não é real, eu repetia para mim mesma, minhas mãos cobrindo o rosto. Não é real. Mas o som continuou a ecoar do interfone caído, o lamento distante, o cheiro de lírio se intensificando. Eu sabia que não era um defeito elétrico. A presença estava ali. Ela estava se comunicando. E queria algo. O terror não era mais uma sensação distante. Era real, frio, e estava me chamando. Eu não pensava em heroísmo, nem em confronto. Eu só queria que aquilo parasse. A cada lamento do interfone, sentia uma compulsão, uma necessidade de ir até lá, de fazer alguma coisa. Meus pés, quase por conta própria, me levaram em direção ao corredor leste. Minha lanterna tremia em minha mão. O cheiro de lírios era sufocante, e o frio cortante me envolveu. Eu podia ouvir o lamento vindo do interfone, agora mais baixo, mas me atraindo. Venha, me ajude, parecia sussurrar. Parei em frente à gaveta 24B. O metal gelado parecia vibrar. Os arranhões, que haviam parado durante a chamada, recomeçaram, leves, como um toque de dedos do lado de dentro. Eu podia sentir os olhos invisíveis de Lúcia Ferraz em mim. O medalhão em meu bolso queimava, como se estivesse vivo. Eu sabia o que tinha que fazer. Não aguentava mais aquela tortura. Uma mistura de medo e uma necessidade desesperada de libertação. Não só a minha, mas talvez a dela também, me impeliu. Respirei fundo, meus pulmões ardendo com o ar frio do necrotério. Minha mão estendeu-se para a alça da gaveta. O metal estava incrivelmente frio. Meus dedos estavam dormentes. Eu pude ouvir o zumbido dos compressores, o eco da minha própria respiração e o silêncio expectante da morte. Com um puxão lento e agoniante, comecei a abrir a gaveta 24B. O rangido metálico preencheu o necrotério. Meus olhos estavam fixos na fenda que se abria. Não havia um corpo. A câmara estava vazia. Completamente vazia. Não havia nada, exceto por uma única flor branca murcha, jogada no fundo, e o vazio que parecia sugar a própria luz. De repente, senti uma corrente de ar gelada sair da gaveta, como se algo tivesse acabado de passar por mim. O cheiro de lírio se tornou esmagador por um segundo.
e depois desapareceu completamente. Um silêncio diferente se instalou. Não o silêncio do necrotério, mas um silêncio total. A gaveta, com um rangido suave, começou a se fechar sozinha. Eu gritei, um grito agudo, desespero puro. Não de terror pelo que eu vi, mas pelo que eu não vi. A ausência. A gaveta vazia, a flor murcha e a certeza de que Lúcia Ferraz não estava mais ali. Ela não estava morta. Ela estava livre. E eu a libertei. Corri para fora da sala, para fora do necrotério, para fora do prédio. Corri pelas ruas frias de São Paulo, o ar cortando meus pulmões. Não olhei para trás. Não parei até chegar em casa e me trancar. Naquela mesma noite, eu pedi demissão. Sem hesitar, sem olhar para trás. Eu queria esquecer. Eu precisava esquecer. Mudei meus horários, encontrei um emprego de dia, longe de qualquer hospital. Tentei seguir em frente. Pensei que estivesse livre, mas o silêncio dela me seguiu. De vez em quando, no meu apartamento, sinto um frio inexplicável em um canto da sala. Ouço um arranhar suave, tão fraco que me pergunto se não é minha mente me pregando peças. E às vezes, um cheiro familiar de lírios antigos me atinge, tão real quanto a brisa. Lúcia Ferraz não está mais na gaveta. Eu a libertei. Mas sinto que ela ainda está em algum lugar perto. Uma presença invisível que o meu último turno não conseguiu apagar. O medo agora é uma companhia constante. Um sussurro silencioso que ecoa na minha vida. Está gostando do relato? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Eu sou Gabriel. Para a maioria das pessoas, a noite é para descansar. Para mim, ela é o meu escritório, as ruas de Salvador, meu expediente. Rodando de madrugada, a gente vê de tudo. Histórias contadas aos pedaços, vidas cruzando a sua por minutos. Mas, de todas as corridas que fiz, nenhuma se compara àquela passageira. Porque depois dela, cada sombra no retrovisor, cada silêncio no banco de trás, virou uma assombração que pegou carona na minha vida e se recusou a descer. Para mim, a maioria das pessoas em Salvador, a madrugada é tempo de descanso, de silêncio merecido depois de um dia de sol e agitação. Para mim, Gabriel, um homem de 30 anos, com a vida emaranhada em boletos e a responsabilidade de uma filha para criar, a noite era o meu escritório. As ruas da capital baiana se transformavam em meu expediente particular. Meu único refúgio das preocupações que o dia trazia. Eu era motorista de aplicativo, e os turnos noturnos eram onde o dinheiro real estava, onde as pessoas precisavam de transporte urgente, ou estavam cansadas demais para dirigir, ou simplesmente preferiam a discrição da escuridão. Rodando de madrugada, a gente vê de tudo. O brilho dos postes refletido na Baía de Todos os Santos, o cheiro de dendê misturado ao da maresia, as casas coloniais no centro histórico lançando sombras dançantes e as vidas de centenas de passageiros cruzando a minha por minutos. Eu me considerava um cara pé no chão, cético até. A vida já era complicada o bastante sem ter que inventar fantasmas ou assombrações. As ruas de Salvador à noite podem ser traiçoeiras, sim, mas o perigo real era sempre humano, tangível. Pelo menos, era o que eu pensava antes de a passageira invisível começar a pegar carona no meu carro. A primeira vez que a chamei assim foi na segunda semana. Era uma terça-feira, por volta da meia-noite, e eu estava estacionado perto do farol da Barra, esperando uma corrida. O celular vibrou, indicando um novo pedido. O nome na tela era Lília. O destino, um endereço no Santo Antônio além do Carmo, um bairro antigo, com ruas de paralelepípedos estreitas e casarões coloniais. Aceitei a corrida. 5 minutos depois, cheguei ao ponto de partida, uma rua mal iluminada com um único poste bruxuleante. Ela estava lá, parada na calçada, sob a luz fraca. Uma mulher de estatura mediana, vestindo um vestido simples e claro, quase branco, que parecia um pouco fora de moda. Seus cabelos eram longos e escuros, soltos, emoldurando um rosto pálido, com traços finos. O mais notável nela era a quietude. Ela não acenou, não fez contato visual. Simplesmente abriu a porta do banco de trás e entrou, sem fazer um som sequer.
Nenhum boa noite, nenhum olá. Apenas o clique suave da porta se fechando. Olhei pelo retrovisor. Ela estava sentada rigidamente, as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos na rua à frente. Boa noite, eu disse, quebrando o silêncio. Destino confirmado, então? Nenhuma resposta. Apenas um aceno de cabeça quase imperceptível. Aquilo me incomodou um pouco. Já tive passageiros silenciosos, mas ela era de um tipo diferente, quase etérea. Comecei a dirigir pelas ruas de Salvador, com o som do motor e o rádio baixo preenchendo o vazio. O trajeto até Santo Antônio, além do Carmo, era sinuoso, subindo ladeiras íngremes. Quando chegamos ao destino, um casarão antigo e aparentemente abandonado, a cerca de 2 quadras de uma rua mais movimentada, ela abriu a porta e saiu. Não houve um obrigado, nem um boa noite. Ela simplesmente deslizou para fora do carro, o vestido branco desaparecendo na escuridão da rua. O aplicativo registrou a corrida como finalizada e eu segui em frente, sentindo um arrepio estranho. Que passageira esquisita, pensei. Deve ser daquelas que não gostam de papo, e tentei não pensar mais no assunto. Mas ela voltou. 3 noites depois, a mesma solicitação de corrida. O mesmo nome, Lília. O mesmo ponto de partida na barra. O mesmo silêncio no banco de trás. E o mesmo destino, o casarão abandonado no Santo Antônio. Aconteceu mais uma vez na semana seguinte. E de novo. Sempre nas madrugadas mais profundas. Sempre para o mesmo local. Minha mente, que sempre buscou a lógica, começou a trabalhar em horas extras. Será que ela trabalhava ali? Algum tipo de limpeza noturna em um casarão em ruínas? Era estranho, no mínimo. Comecei a prestar mais atenção. Quando ela entrava no carro, não havia o cheiro de perfume que a maioria das mulheres deixava. Era um odor sutil, quase indetectável, de algo velho, talvez mofo, misturado com um aroma que eu só conseguia associar a rosas antigas e murchas. Não era forte, mas era distintivo, e depois que ela saía, o cheiro permanecia por um tempo no banco de trás, misturando-se com o couro do carro. Às vezes, quando eu estava dirigindo sozinho depois de deixá-la, eu jurei ouvir um sussurro vindo do banco de trás. Um som tão leve que parecia o vento passando pelas frestas do carro, mas que parecia carregar um tom de voz. Eu olhava pelo retrovisor, mas claro, não havia nada. O banco estava vazio. Os cintos de segurança pendiam imóveis. Eu atribuía à fadiga do turno, a minha mente me pregando peças. Eu tinha 30 anos. Era forte, mas as madrugadas cobravam seu preço. O aplicativo também começou a apresentar problemas. Em algumas ocasiões, depois de deixá-la no casarão e já estar a caminho de outra corrida, a tela do meu celular mostrava passageiro a bordo, mesmo com o carro vazio. O mapa indicava que eu estava me movendo, mas a corrida não progredia. Eu tinha que reiniciar o aplicativo. Era um bug, claro, um defeito irritante, mas sempre acontecia depois de uma corrida com Lília. A paranoia começou a se instalar. Não era um medo de fantasmas, não. Era a sensação de que algo estava errado, de que havia uma rachadura na minha realidade pragmática. Eu me via olhando para o retrovisor mais vezes do que o necessário. Os olhos fixos no banco de trás. Checava se as portas estavam bem fechadas, se não havia nada no chão. Aquela mulher, Lília, estava se tornando uma obsessão. Uma noite, enquanto esperava por ela no farol da barra, decidi quebrar o silêncio. Quando ela abriu a porta do banco de trás e se sentou, como sempre sem um som, eu me virei ligeiramente para olhá-la pelo canto do olho. Ela estava ali, a pele pálida, os olhos fixos na frente. Senhora Lília, eu comecei, tentando soar casual. É um prazer levá-la. Moro perto do Santo Antônio também. É um bairro bonito. Ela não se moveu. Não reagiu. Era como se eu estivesse falando com o vento. Bem, as ruas por ali são um pouco desertas à noite, não é? Não se sente com medo? Demorou alguns segundos, e então eu ouvi uma voz. Era suave, quase inaudível, um sussurro seco, como folhas secas arrastando no chão.
Ela não moveu os lábios. O som pareceu vir de algum lugar dentro do carro, ecoando na minha cabeça. Não. Mais, a voz disse. Não era exatamente uma resposta, mas o suficiente para me gelar os ossos. Não insisti. Continuei a dirigir. O silêncio dela agora era 1000 vezes mais pesado do que antes. Quando chegamos ao casarão, ela deslizou para fora do carro com a mesma falta de ruído. Olhei pelo retrovisor. Ela estava parada na calçada, olhando para a fachada escura da casa. Sua figura parecia se mesclar com as sombras, quase se tornando uma parte delas. Pisquei, e ela havia desaparecido. A rua estava vazia. Ninguém para onde ela pudesse ter ido. O cheiro de rosas antigas, agora mais forte do que nunca, invadiu o carro. Naquela noite, eu não consegui trabalhar mais. Estacionei o carro em casa, com o coração ainda batendo descompassado. Minha lógica estava em frangalhos. Eu sabia que o que estava acontecendo não era cansaço. Não era o aplicativo com defeito. Eu tinha levado uma passageira que não existia. Ou que existia de uma forma que eu não conseguia compreender. O banco de trás do meu carro, meu escritório, agora parecia um espaço infestado. Eu não podia olhar para ele sem ver a figura pálida de Lilia sentada ali, os olhos vazios, me observando. O perfume de rosas pairava no ar. E então, o aplicativo vibrou. Era uma nova corrida. O nome na tela: Lilia. Eu encarei o celular, meu dedo pairando sobre o botão aceitar. O medo era paralisante, mas a necessidade de pagar as contas era uma força quase tão poderosa. Eu sabia que aquela noite havia sido apenas o começo, e que a passageira invisível, de alguma forma, havia escolhido meu carro. E a mim. Aquele chamado de Lilia no aplicativo, aceito por mim em um misto de terror e teimosia, me levou para um caminho sem volta. Eu sendo Gabriel, um homem de 30 anos, tentando sobreviver em Salvador, mas as ruas da minha cidade, que antes eram meu ganha-pão, se tornaram um labirinto de medo. O cheiro de rosas antigas havia se tornado meu novo perfume pessoal, impregnando não só o carro, mas também minhas roupas, minha pele, meus sonhos. Eu não conseguia mais escapar. Cada vez que o celular vibrava com uma nova corrida, meu coração pulava, com o medo de ser ela. As manifestações se tornaram mais ousadas. Eu estava dirigindo sozinho pela orla, por volta das 2h da manhã, e jurei ver o reflexo pálido de Lilia no banco de trás pelo retrovisor. Pisquei, e ela se foi. Mas a imagem se fixou na minha mente, como uma fotografia tirada na escuridão. Os sussurros no banco de trás já não eram apenas ecos do vento. Eram palavras incompreensíveis, mas com uma urgência que me fazia arrepiar. Ajuda. Presa. Aqui. Eu conseguia distinguir às vezes. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficavam brancos. Eu tentei de tudo para me livrar dela. Passei meu carro em uma limpeza profunda, troquei os aromatizantes, deixei as janelas abertas por horas no sol. Não adiantou. O cheiro de rosas permanecia e os calafrios continuavam a me assaltar. Eu mal conseguia dormir. Minhas noites eram preenchidas por pesadelos vívidos de Lilia sentada atrás de mim, suas mãos pálidas no meu ombro, me chamando. Minha sanidade estava por um fio. Precisei desabafar com alguém. Escolhi minha melhor amiga, Camila, uma enfermeira que trabalhava no mesmo hospital, onde um tempo atrás rolavam umas histórias de sobrenatural. Contei a ela, detalhe por detalhe, a história da passageira invisível. Camila, pragmática como eu costumava ser, tentou me acalmar, sugerindo estresse e alucinações. Mas seus olhos entregavam uma pontada de preocupação. Ela me deu um pequeno escapulário e me disse para rezar, algo que eu nunca tinha feito antes com sinceridade. O medo te faz mudar. As corridas de Lilia continuavam, sempre para endereços antigos e esquecidos de Salvador. Casarões em ruínas no Pelourinho que o Google Maps mal reconhecia. Vielas estreitas no comércio que terminavam em muros. Ladeiras sem saída no centro histórico. Eu comecei a traçar um padrão. Esses lugares não eram aleatórios. Eles pareciam ter uma conexão. Impulsionado por uma mistura de terror,
e uma curiosidade mórbida, comecei minha própria investigação. Durante o dia, quando eu deveria estar descansando, eu visitava os endereços onde Lilia me pedia para levá-la. Descobri que muitos eram locais de antigas tragédias. Um casarão onde uma família inteira havia morrido em um incêndio, uma praça onde crimes passionais haviam ocorrido séculos atrás. O casarão no Santo Antônio, seu destino favorito, era o mais sinistro de todos. Vizinhos idosos, com medo no olhar, murmuravam sobre uma jovem noiva que havia desaparecido lá dentro nos anos 30, pouco antes de seu casamento. Ninguém jamais a encontrou. Seu nome era Lilia. Meu corpo gelou. Era ela. A minha passageira invisível era a noiva desaparecida. Ela estava presa, de alguma forma, àquele casarão e agora ao meu carro. Eu voltei para casa tremendo, com a certeza de que não era louco. Mas a verdade era muito mais aterrorizante do que qualquer delírio. As manifestações se tornaram cada vez mais audíveis e visuais no carro. Eu via vultos mais nítidos no banco de trás. O cheiro de rosas se tornava sufocante e o rádio do carro começava a ligar e desligar sozinho, às vezes sintonizando estações antigas, com músicas melancólicas da década de 30. Ela estava me chamando, me manipulando, me atraindo para algo. Uma noite, enquanto eu estava estacionado no Porto da Barra, observando as luzes da cidade, meu celular vibrou. Era o aplicativo. O nome na tela. Lilia. O destino. O casarão abandonado no Santo Antônio além do Carmo. A corrida final. Meu coração disparou. Eu sabia que essa era a minha última chance de descobrir o que ela queria, de me libertar, ou de me perder para sempre. Eu aceitei a corrida. O carro estava vazio, mas eu podia sentir a presença dela no banco de trás, mais forte do que nunca. O cheiro de rosas era tão intenso que quase me fez tossir. "O que você quer?" Eu murmurei, minha voz mal audível. O silêncio foi a única resposta, mas senti um calafrio passar pela nuca, como uma aprovação. Dirigi pelas ruas escuras e estreitas do Santo Antônio. Cada casarão antigo parecia me observar, cada sombra parecia se mover. O casarão de Lilia parecia mais sombrio do que nunca, suas janelas vazias como olhos sem vida. Estacionei o carro na frente. O aplicativo finalizou a corrida. Desliguei o motor. O silêncio dentro do carro era quase palpável, quebrado apenas pela minha respiração ofegante. "Lilia", eu disse, minha voz rouca. "Estamos aqui. O que você quer?" O banco de trás parecia vibrar. O cheiro de rosas explodiu, quase me sufocando. E então eu ouvi a voz dela, clara desta vez, sem distorção, mas ainda com uma melancolia profunda, vinda de trás de mim. "Minhas bodas, meu vestido, está escondido. Me liberte." Meus olhos se arregalaram. As bodas. O casamento que ela nunca teve. O vestido. Eu senti um frio intenso. E um vulto branco e etéreo se materializou no banco de trás. A figura de uma noiva fantasmagórica, apontando para a porta do casarão. Eu pulei para fora do carro, o medo me impulsionando. A figura branca flutuou para fora do veículo, seu olhar vazio fixo na porta da antiga residência. Eu a segui, minha mente em um turbilhão. A porta do casarão estava aberta. O interior era um labirinto de escuridão e mofo. A figura de Lilia flutuou para dentro, me chamando com um gesto silencioso. Entrei no casarão. O ar lá dentro era pesado, empoeirado, gelado. A figura de Lilia me guiou por corredores escuros até uma escadaria rangente. No segundo andar, em um quarto empoeirado, havia um armário antigo. Lilia pairou em frente a ele, me olhando com suas órbitas vazias. Entendi. Eu tinha que abri-lo. Com as mãos tremendo, abri as portas do armário. Lá dentro, pendurado, estava um vestido de noiva antigo, branco, empoeirado, mas intacto. Era lindo e tinha o mesmo cheiro forte de rosas antigas que me assombrava. Ao lado do vestido, no chão, uma pequena caixa de madeira. Peguei a caixa e a abri. Dentro, um véu delicado e uma aliança de ouro, ainda brilhando. Lilia flutuou para perto do vestido. Seu corpo translúcido parecia brilhar com uma luz fraca. Ela tocou o vestido
e então olhou para mim. A voz, clara em minha mente, disse: as bodas, a aliança, você me trouxe de volta. Senti a temperatura do quarto subir, e o cheiro de rosas se tornou doce, suave, não mais sufocante. Lilia se virou para o vestido, e sua forma começou a brilhar mais intensamente. Aos poucos, ela se desfez em milhares de partículas de luz que flutuaram pelo quarto, como poeira de estrelas, e desapareceram pela janela quebrada, subindo para o céu noturno de Salvador. Caí de joelhos no chão empoeirado, ofegante. Ela se foi. Eu a libertei. Levei a aliança e o véu para fora, deixando-os na porta do casarão. Eu não conseguia mais respirar naquele lugar. Naquela mesma noite, vendi meu carro de aplicativo. Abandonei as corridas noturnas. Eu não podia mais entrar em um carro depois do anoitecer sem sentir o frio de um assento vazio atrás de mim. Mudei meus horários, encontrei um emprego de dia. Tentei seguir em frente. Pensei que estivesse livre, mas as ruas de Salvador ainda guardam segredos. De vez em quando estou parado em um semáforo à noite, vejo um reflexo no meu vidro, um vulto branco no banco de trás do carro que está ao meu lado. E, às vezes, um cheiro familiar de rosas antigas me atinge, tão real quanto a brisa da Bahia. A passageira invisível não desapareceu completamente. Ela apenas se fundiu com a noite da cidade. E eu, Gabriel, sou seu eterno condutor, levando-a para sempre em cada rua, em cada sombra, em cada eco da madrugada. Ela me libertou, mas eu me tornei parte do seu percurso. Em Curitiba, as noites são silenciosas, mas um prédio vazio tem um silêncio peculiar. É o som do nada, amplificado. Pelo menos era o que eu pensava antes de ouvir. O teclado digitando no 11º andar, onde não havia ninguém, onde não deveria haver nada. Meu nome é Ana Cláudia, e aos 29 anos, eu já conhecia o silêncio de Curitiba como a palma da minha mão. Não o silêncio das ruas desertas na madrugada, mas o silêncio denso e filtrado que se instalava dentro do necrotério do hospital onde eu trabalhava, todas as madrugadas. Era um silêncio frio, metálico, que pesava no ar como o cheiro de desinfetante e o zumbido constante dos sistemas de refrigeração. Para mim, esse silêncio era meu parceiro de trabalho. Uma rotina metódica e previsível que me mantinha ancorada. Eu era técnica de necrotério há 3 anos. Uma pessoa prática, cética, que lidava com fatos e biologia, não com fantasmas ou assombrações. Minhas noites eram uma sequência de movimentos repetidos. Começava limpando a mesa de autópsia, garantindo a esterilidade. O som suave da flanela no aço polido era um conforto. Depois, a ronda. Checar termostatos, painéis de energia e, o mais importante, o lacre de cada gaveta. Eu conhecia cada compartimento daquele lugar. Cada som dos canos, cada sombra criada pela luz fluorescente. Meu trabalho exigia precisão. Naquela noite, tudo começou como sempre. Chequei o registro. Um homem e uma mulher idosa, Lúcia Ferraz, vítima de acidente de carro. Fiz os registros, organizei as fichas. A noite prometia ser mais uma jornada tranquila. Mas não foi. Durante minha ronda, no corredor leste, notei a gaveta 24B. Ela estava ligeiramente entreaberta, 1 milímetro que quebrava a vedação perfeita. Minha testa franziu. Eu tinha certeza absoluta de ter fechado todas as gavetas perfeitamente. A gaveta 24B era a de Lúcia Ferraz. Me aproximei, o som dos meus tênis amortecendo no piso liso. Peguei a alça e empurrei a gaveta de volta. O metal gelado contra o metal do interior fez um som oco. O clique do lacre foi audível. Deve ter sido um problema de pressão. Murmurei para mim mesma. Uma explicação lógica, científica. Uma anotação mental para verificar o sistema de vedação amanhã. A lógica era minha melhor amiga. O resto da ronda foi normal. Sentei na minha sala, bebi café e observei os monitores das câmeras. O prédio acima estava escuro e vazio. Lá fora,
Os carros de São Paulo pareciam pequenos pontos de luz, indiferentes ao meu mundo isolado. Às 2h45, na segunda ronda, senti que o ar estava mais pesado. O silêncio, antes um conforto, agora tinha uma textura. Cheguei ao corredor leste e vi a 24B. De novo. Aberta. Mais do que antes, talvez uns 2 centímetros. Um frio intenso emanava dela. Um frio diferente da refrigeração, que me fez arrepiar até a alma. Não é possível, sussurrei, minha voz alta demais no silêncio. Puxei a gaveta um pouco, conferi o lacre. Perfeito. Impoluto. Fechei-a com mais força, sentindo o vácuo se formando. Me afastei, uma leve taquicardia começando. Minha lógica estava vacilando. Foi então que o senti. Um cheiro. Não odores de hospital, mas um perfume floral, doce e forte. Lírios frescos. Andei pelo corredor, cheirando. Não havia flores ali. O cheiro parecia emanar da gaveta 24B, forte e persistente. Meu estômago se revirou. Meu cérebro, acostumado a respostas, não tinha uma para aquilo. Às 4h da manhã, o silêncio foi quebrado por um novo som. Eu estava na minha sala, preenchendo um relatório, quando ouvi. Um raspar suave, vindo do monitor de áudio do corredor. Aumentei o volume. O som era intermitente. Um arranhar leve, metálico, mas irregular. Como se algo estivesse sendo raspado contra uma superfície fria, vindo de dentro. Peguei minha lanterna. Andei devagar. O som aumentou ao me aproximar do corredor leste. Meu coração batia forte. Parei em frente à gaveta 24B. Estava fechada. O som vinha de dentro. Eu engoli em seco. A lógica gritava: é impossível. O corpo está lá, trancado. Não há como. Mas meu corpo estava paralisado pelo medo. Uma parte primitiva de mim, que eu não sabia que existia, estava em pânico. Com a mão trêmula, chequei o registro de Lúcia Ferraz. 78 anos, acidente de carro. Nenhuma família. Prontuário frio e vazio. Mas a mulher lá dentro não estava vazia. Enquanto eu lia, o arranhar se tornou mais insistente, mais desesperado. Não era um som mecânico. Era orgânico. Me virei e encarei a gaveta. Minha mente estava em uma batalha feroz contra meus sentidos. O que eu ouvia não podia ser real. O que eu sentia não podia ser real. O som parou abruptamente. O silêncio voltou. Mas agora estava cheio de uma expectativa aterrorizante. O ar parecia mais pesado, mais frio do que nunca. Desliguei a lanterna e fiquei na escuridão por um momento, a respiração presa na garganta. Eu estava sozinha com o silêncio, a frieza e o que quer que estivesse dentro daquela gaveta. O medo se materializava no ambiente. Eu sabia que minha rotina nunca mais seria a mesma e que a ciência não tinha uma resposta. Foi então que meus olhos, já acostumados à penumbra, captaram um brilho fraco no chão, bem em frente à gaveta 24B. Um brilho que não deveria estar ali. Me abaixei lentamente, estendendo a mão trêmula. Era um medalhão. Antigo, de metal prateado escurecido, com desenhos gastos. Estava ali, jogado no concreto polido, frio ao toque. Como ele foi parar ali? Ninguém havia entrado. Abri o medalhão. Dentro, uma fotografia desbotada. Uma mulher sorrindo, os olhos velhos, mas familiarmente vivos. Eram os olhos de Lúcia Ferraz, mas de uma Lúcia que não estava morta. Uma pontada de algo que eu não sabia descrever me atingiu. Uma mistura de tristeza e pavor. Coloquei o medalhão no bolso do meu jaleco. Meu lado lógico dizia para entregá-lo. Mas uma força estranha, uma curiosidade mórbida, me impedia. Eu o sentia pesar, pulsando de forma quase imperceptível. A parte 1 termina comigo segurando o medalhão, a certeza arrepiante de que não estava mais sozinha. E que o terror estava apenas começando. Um terror que desafiava tudo o que eu, Sofia, acreditava ser real. A agenda de Carolina Costa caiu das minhas mãos. O nome, a data. A frase sobre o prazo e o 11º andar,
que vai se lembrar de mim. Aquela informação, desenterrada do pó e do esquecimento, me atingiu como um golpe físico. Eu não era louca. Eu não estava cansada demais. O que me assombrava tinha um nome, uma história e um fim trágico que eu agora conhecia. O terror não era mais uma incógnita. Ele tinha um rosto. Meu mundo, que sempre se baseou na lógica e na ciência, estava desabando. O som de digitação, que eu jurei ter parado quando entrei na sala 1104, parecia agora ecoar dentro da minha própria cabeça. O cheiro de mofo e papel velho estava sufocante. Eu olhava para as portas fechadas daquele andar, e cada uma delas parecia guardar um pedaço da dor de Carolina. O 11º andar não era apenas um espaço vazio, era um túmulo. E eu, Ana Cláudia, a zeladora de 29 anos de Curitiba, havia tropeçado em sua lápide. Não consegui dormir na noite seguinte. O simples pensamento de voltar para o prédio, para aquele andar, me causava náuseas. Minha mente era um redemoinho de medo e perguntas sem resposta. Mas a necessidade me impulsionava. Meus boletos não esperavam por fantasmas. A cada passo que eu dava dentro do edifício, sentia uma frieza inexplicável. Um arrepio constante que parecia vir da presença de alguém. Mas não havia ninguém. As manifestações se tornaram mais insistentes, mais pessoais. Não eram mais apenas cadeiras que eu encontrava fora do lugar, que eu atribuía a mim mesma ou a correntes de ar. Eu limpava uma sala, e ao sair, sentia a nuca arrepiar. Ao olhar para trás, via a porta que eu havia fechado lentamente se entreabrindo, ou uma luz que eu tinha certeza de que estava apagada, acender por uma fração de segundo e depois escurecer de novo. Não era um espetáculo, era uma provocação sutil, constante. Os arranhões e os sons de digitação agora eram quase permanentes no 11º andar. Às vezes, eu jurava ouvir um soluço abafado, um lamento muito, muito fraco, vindo das profundezas de alguma sala. Eu chamava, mas só o eco respondia. Meu sono estava comprometido. Eu estava exausta, mas o medo me mantinha em constante alerta. Meus olhos ficavam pesados, mas a ideia de fechar os olhos e vê-la me impedia. Comecei a ver vultos. Não eram figuras claras, mas sombras que se moviam no canto do meu olho, ou reflexos que pareciam mudar e se contorcer por um segundo antes de eu focar. Eu piscava, esfregava os olhos, e eles sumiam. Eu estava enlouquecendo. Apesar do pavor, ou talvez por causa dele, uma estranha obsessão começou a me consumir. Eu precisava entender o que prendia Carolina ali. Não era para libertá-la, mas para me libertar daquele tormento. Minhas investigações se tornaram mais frenéticas. Passei noites, depois do meu turno, em casa, pesquisando sobre o caso de Carolina Costa, sobre o 11º andar. Encontrei mais reportagens antigas, relatos de funcionários da época. Eles falavam sobre a pressão insuportável que Carolina sofria, a depressão, os rumores de que ela passava madrugadas sozinha no escritório tentando consertar algo que estava quebrado. Não havia menção de um relatório final ou de uma missão a ser cumprida. Havia apenas a dor, o desespero de uma mulher consumida pela falha e pela solidão. O que aprendia não era uma tarefa, mas a própria essência do seu sofrimento naquele lugar. A compulsão para ir até a sala de Carolina se tornou irresistível. Eu sentia um chamado, um puxão em minha alma. Uma noite, por volta das 3 da manhã, à mesma hora do suicídio de Carolina anos atrás, a sala 1104 começou a me chamar. O som da digitação era um trovão em minha mente. O frio era excruciante. O cheiro de mofo era sufocante. Eu sabia o que precisava fazer. Não aguentava mais aquela tortura. Meu corpo agia por conta própria, me arrastando para o 11º andar. O corredor estava mais escuro do que nunca. Abri a porta da sala 1104. O som da digitação parou abruptamente. O frio ali dentro era insuportável, fazendo meus dentes baterem. Eu não vi uma figura clara, mas eu sentia a presença. Era esmagadora, uma densidade no ar que me pressionava, me sufocava.
Os sussurros se tornaram um lamento contínuo, não de uma voz, mas de um sofrimento puro, sem palavras, que preenchia o ambiente. Era a dor de Carolina, o desespero dela, o peso da sua solidão e da sua tragédia. Eu estava no meio de tudo. Senti como se centenas de mãos invisíveis tocassem minha pele, geladas, suplicantes. O ar foi sugado dos meus pulmões. Não havia mais luz, apenas a escuridão densa e a presença avassaladora de um desespero que parecia querer me consumir. Meu corpo desabou, ajoelhando-me no chão frio e empoeirado daquela sala, aterrorizada, sem ar, sem som, apenas a imensidão daquela dor. Eu estava em seu último momento. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando o ar voltou aos meus pulmões, o silêncio se instalou. Mas não o silêncio do necrotério. Um silêncio pesado, um vácuo de emoções. O frio ainda estava lá, mas não era o mesmo frio que me queimava. Era um frio de ausência. A presença havia diminuído. Ela não estava resolvida, mas de alguma forma, o ápice da sua dor havia se manifestado, e eu havia sido a testemunha. Consegui me arrastar para fora da sala, para fora do 11º andar, para fora do prédio. Corri pelas ruas frias de Curitiba, a névoa cobrindo meu rosto. Não olhei para trás. Não parei até chegar em casa e me trancar. Naquele mesmo dia, eu pedi demissão, sem hesitar, sem dar explicações. Não podia mais pisar naquele prédio à noite. Mudei meus horários, encontrei um emprego de dia, longe de qualquer lugar que me remetesse ao 11º andar. Tentei seguir em frente, tentando apagar o que eu havia vivido. Mas o andar esquecido deixou uma marca indelével em mim. Carolina Costa não está mais lá, eu creio. Mas a experiência dela se tornou parte da minha. Às vezes, em casa, no silêncio da madrugada, sinto um ponto de frio inexplicável em um canto da sala. Ouço um sussurro inaudível que parece vir das paredes. Um eco distante de um teclado que não existe. E de vez em quando, um cheiro de papel velho e mofo surge do nada, tão real quanto a brisa. O andar esquecido não foi resolvido, apenas me marcou. E eu sei, com uma certeza arrepiante, que o terror não está em fantasmas flutuantes, mas no que a mente faz com o que não pode explicar. E o 11º andar de Curitiba é um lembrete constante de que a realidade é mais frágil do que eu jamais imaginei.